é uma alegria nos reunirmos mais uma vez como famílias, para esse tempo também de louvar o nosso Deus, de ouvir a sua palavra, de sermos fortalecidos na fé, esse dia que o Senhor nos dá para termos tempo também de recuperar forças físicas, para termos tempo em família e especialmente para termos esse tempo de louvar e adorar ao nosso Deus. E eu quero saudá-los com uma palavra bem especial lá de Gálatas, capítulo 6, o verso 2, que o David Thiago vai fazer a leitura para nós. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros. Nós vivemos num mundo bastante egoísta, vamos assim dizer, né? Muitas vezes não olhamos para o outro. Agora temos a questão da pandemia, né? Que não podemos muito nos encontrar, mas somos chamados por essa palavra a olhar para o outro e ajudarmos uns aos outros. Por isso nós pedimos que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre nós nesse momento de culto e assim iniciamos esse culto. Em nome do Deus Trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Queremos ouvir a mensagem então com o pastor Valdecir. Que Deus nos fortaleça e abençoe. Amém. 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 Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, Deus esteja agora nos abençoando neste tempo de ouvir sua palavra e que bom estarmos juntos neste culto nos lares, um tempo de adorar a Deus e um tempo de escutar o que Ele quer nos ensinar por meio das palavras das Sagradas Escrituras. Um grande abraço a todos vocês e que o nosso Deus abençoe teu domingo, abençoe também a tua semana. Então, neste mês de fevereiro, nós estamos abordando um tema intitulado Reconstrução. Entendemos que esse tema é importante porque as consequências da pandemia, elas estão aí por todos os lados. Muitos planos e muitos projetos foram suspensos na vida pessoal, familiar, nas empresas, também em nossas comunidades. Agora temos uma expectativa de que aos poucos essa situação possa melhorar. Não agora. Ainda vivemos dias difíceis. Os números de contágio do coronavírus continuam altos. Portanto, é importante que continuemos cuidando, observando todas aquelas orientações que já temos aplicado nesses últimos meses. Mas existe diante de nós, devido à vacinação que vai acontecendo, uma expectativa de que aos poucos a situação seja melhor. E aí precisamos reconstruir aqueles projetos, aqueles sonhos, aqueles planos que ficaram suspensos devido à pandemia, ao isolamento social e às crises que vieram junto com toda essa situação. Nós vimos já nesses domingos anteriores como o povo de Israel também passou por períodos de reconstrução. E um período que foi particularmente interessante nesse aspecto foi aquele logo após o exílio, quando os descendentes de Israel que foram levados para a Babilônia começaram a retornar para Israel e tiveram que reconstruir suas casas, reconstruir suas cidades e também tinham a tarefa de reconstruir o templo, que na prática significava reconstruir a esperança, a confiança em Deus, o culto a este Deus, visto que o culto ele estava centrado no templo. Hoje, nós, por causa de Jesus, sabemos que cada cristão é um templo do Espírito Santo, um templo de Deus e, portanto, pode adorar o Senhor aonde ele estiver. Bom, vimos domingo passado sobre o trabalho de Esdras, quando este homem foi chamado por Deus para auxiliar e motivar o povo de Israel na reconstrução do templo. Aprendemos que Esdras foi um homem que buscava continuamente a orientação da palavra de Deus. E lembro que nós definimos a atuação de Esdras em 3 palavras que começam com a letra A: aprender, aplicar e anunciar. Hoje nós queremos nos voltar para o livro de Neemias. O livro de Neemias é como se fosse uma espécie de segundo volume do livro de Esdras. Vai continuar abordando
todo aquele processo difícil, penoso, sofrido de reconstrução das cidades lá de Israel, da reconstrução da identidade do povo, da reconstrução também do culto a Deus. Quem era Neemias? Neemias era um dos muitos descendentes dos israelitas que foram levados cativos para a Babilônia, lá entre o ano 605 a 585 a.C. A Pérsia depois conquistou a Babilônia e tornou-se então o maior império do seu tempo. Isso foi no ano 539 a.C. São muitas datas, né? Mas é importante conhecer um pouco desta cronologia para saber o que aconteceu e entendermos melhor o contexto, então, dos escritos de Esdras, de Neemias também. E o Neemias, ele serviu diretamente ao imperador lá na capital do império, em Suzã. E os acontecimentos relatados no livro de Neemias, eles aconteceram aproximadamente a partir do ano 445 a.C., ou seja, quase 100 anos depois do primeiro retorno de israelitas para a sua terra, de volta para Israel. Esse tempo todo foi um tempo de reconstrução. Desde aquela primeira leva de israelitas que retornaram para Jerusalém, para a reconstrução de casas, de ruas, das cidades, do templo, até esse acontecimento relatado em Neemias, se passam quase 100 anos. Foram anos muito difíceis para os israelitas. Eles estavam envolvidos com a reconstrução das suas cidades. Mas havia muita pobreza, muita crise econômica, e esse processo se estendeu, foi demorado, não acontecia de uma hora para outra. Eles também viveram um tempo de retorno à palavra de Deus e fortalecimento da fé. Vamos tentar entender um pouquinho o que se passou. Gerações voltaram para Israel, trabalharam pela reconstrução de suas cidades, mas viveram anos nesse processo e as obras não andaram tão rápido como eles gostariam. Diante desse quadro, é claro, muitas vezes bate o desânimo. E no meio desse desânimo, dessa situação de instabilidade, de sofrimento, Deus envia gente, homens, mulheres, para trazer encorajamento, assim como foi com Esdras e assim como foi com Neemias. E nós queremos aprender um pouquinho de Neemias nesse importante papel que ele desenvolveu junto ao povo de Israel, ajudando na reconstrução. E como nós podemos aprender com Neemias também nosso plano de reconstrução e nossa necessidade de reconstruir. E um aspecto que eu quero chamar a atenção aqui hoje é que quando nós pensamos em reconstrução, nós não podemos olhar tão somente para o nosso próprio umbigo. Não podemos tão somente pensar em nós. A Igreja de Cristo é uma comunhão de pessoas. Nós não vivemos a fé sozinhos. Nós olhamos para as pessoas que caminham conosco. Além disso, a Igreja de Cristo abençoa a cidade onde ela está. Ou seja, nós olhamos também para outras pessoas que não confessam Jesus Cristo como Senhor e queremos ser instrumentos de Deus para abençoar estas vidas. E aí, queridos irmãos e irmãs, nós podemos sim aprender com Neemias. Gente, a desolação de Judá e especialmente de Jerusalém eram muito evidentes. Ainda lá no tempo de Neemias, quase 100 anos depois da primeira volta, do primeiro retorno de israelitas para a sua terra. E aqui nós vamos perceber, lendo o livro de Neemias, por exemplo, queria incentivar você a ler esse livro nos próximos dias, nós vamos perceber como o sofrimento ele se torna uma mola propulsora, um incentivo para mudanças profundas. Foi o que aconteceu com aquele povo e com Neemias. Bom, vamos ler então alguns versículos do livro de Neemias e aprender com esta palavra para a nossa vida. Primeiramente,
lemos do primeiro capítulo, os versos 1 a 6. É quando Neemias ele se informa a respeito do que acontecia lá em Jerusalém. Vamos lembrar que Neemias não estava em Jerusalém. Ele estava lá na capital do Império Persa, em Suzã. Ele servia ao rei, ao imperador. Mas quando ele recebeu a visita de pessoas que vieram lá de Israel, ele procurou se informar, ele se importou com o outro. Guarde isso no seu coração. Homens e mulheres de Deus se importam com o outro, também nesses tempos de reconstrução, justamente para sermos um apoio, uma força para aqueles que estão reconstruindo suas vidas, seja no aspecto familiar, seja no aspecto do trabalho, seja no aspecto espiritual. Neemias capítulo 1, dos versos 1 até 5, retratam o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Eu vou dar uma pausa aqui na leitura do texto bíblico. Gostaria de compartilhar com o irmão, com a irmã em Cristo, o que esta passagem bíblica tem falado ao meu coração. E quero fazer isso destacando 3 pontos principais. Primeiro ponto, no processo de reconstrução e de olhar para o próximo, de olhar para quem está ao nosso redor, é importante, primeiramente, ter um coração sensível. Vamos orar e pedir para que Deus nos conceda coração sensível. Diante do sofrimento, às vezes a gente corre o risco de nos tornarmos egoístas, pensando apenas em nós mesmos e dizendo, como eu estou sofrendo. E já que eu estou sofrendo tanto, eu não posso ajudar o outro. Neemias nos mostra, sim, que é preciso manter o nosso coração sensível às necessidades do próximo. Quando Neemias ouviu o relato de Hanani, diz aqui no capítulo 4 que ele se assentou e chorou e lamentou por alguns dias. O coração de Neemias foi tocado pelas notícias que ele recebeu. E eu pergunto, como nós hoje acolhemos as notícias ao nosso redor? Como nós nos comportamos? Qual é a nossa reação quando ouvimos falar de sofrimento, de dor, de angústia de irmãos na fé e também de pessoas que não compartilham da fé em Cristo, mas que Deus tem colocado perto de nós? Eu quero trazer aqui um relato de um artigo que eu li na revista Portas Abertas. Portas Abertas é uma entidade que se ocupa em ajudar, em cuidar de irmãos na fé, irmãos em Cristo, que sofrem perseguições justamente porque amam Jesus. Em muitos países do mundo não é fácil servir a Jesus. Os cristãos são presos, perseguidos, perdem seus empregos. E tem um relato a respeito de alguns cristãos num desses países, onde eles perderam o emprego, ainda mais diante da crise advinda com a pandemia. E foram socorridos com cestas básicas que foram levadas até eles por pessoas ligadas a essa entidade chamada Portas Abertas. E o interessante é que esses irmãos que perderam o emprego porque amam Jesus,
que sofrem perseguição porque amam Jesus, quando foram ajudados e receberam essas cestas básicas, dividiram o pouco que receberam com pessoas, com vizinhos que não eram cristãos, mas que também estavam passando por necessidades, também careciam daquele alimento. Receberam cestas básicas, o alimento era pouco, mas ainda assim, o coração sensível desses irmãos na fé fez com que eles dividissem aquele alimento com outras pessoas que não eram cristãs, mas que ao receber aquela ajuda, aquele gesto de solidariedade, se comoveram e disseram assim: nós queremos conhecer a este Deus que você serve. Percebe, meus irmãos? Um coração sensível que se importa com o outro é também uma forma de nós compartilharmos o Evangelho. Às vezes nós não falamos de Jesus, mas o nosso gesto vai nos levar a falar de outra forma. E as pessoas vão se perguntar: por que você fez isso? Por que você age dessa maneira? E aí sim podemos falar: porque nós somos cristãos, amamos Jesus e Jesus tem nos ensinado a amar o próximo. Então esse é o primeiro ponto. Vamos pedir a Deus que nos conceda coração sensível, assim como Neemias teve coração sensível. Um segundo aspecto. Neemias conta que ele chorou, lamentou por alguns dias e em seguida ele diz ali no verso 4: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E nós vimos no versículo 5 como ele clama a este Senhor. Lá no versículo 6, se você seguir adiante a leitura, ele pede a Deus que Deus esteja atento aos clamores que o servo Neemias está apresentando. E aí Neemias confessa os pecados do seu povo, de como o seu povo se afastou de Deus, mas clama ao Senhor que seja misericordioso com essa situação de sofrimento e dor que o povo está passando. Coração sensível nos leva a orar. É importante que a gente dobre os joelhos. É necessário que nos coloquemos diante do Senhor, clamando pela misericórdia, pela direção, pelo auxílio divino, para que nós, com o coração sensível, agora possamos também olhar ao nosso redor e perceber o que eu posso fazer. Como filho de Deus, como filha de Deus, como eu e você podemos ajudar em projetos de reconstrução de vidas, em famílias que precisam de reconstruir seus relacionamentos, comunidades que precisam reconstruir sua caminhada comunitária. Como eu e você podemos ser instrumentos de Deus. Ore. Faça isso hoje, tire um tempo, hoje é o dia do Senhor, é domingo, tire um tempo, faça isso, meu irmão, minha irmã, tire um tempo para orar e dizer: Senhor, como eu posso ajudar pessoas? E talvez durante o tempo de oração, Deus já vai colocar um nome ou uma lembrança de uma situação onde você pode agir. Ore também e peça a Deus: Deus, como eu posso ser instrumento na tua igreja? O que eu posso fazer para que a igreja continue proclamando o Evangelho? Deus vai falar ao seu coração. E aí vem o terceiro ponto. Nós vamos então ler no capítulo 2, os versos 1 a 5, e perceber que Neemias, ele foi sensível ao relato de Hanani, ele orou porque estava sofrendo com aquelas notícias que ele recebeu. E um terceiro ponto é que ele teve disposição para agir. Não apenas ficou sabendo da situação e orou por aquela situação, mas se colocou diante de Deus e disse: alguma coisa tem que ser feita. Capítulo 2, os versos 1 até 5, nós lemos: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e eu lhe dei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre.
Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Neemias chorou, um coração sensível diante das notícias de como o povo estava sofrendo. Neemias orou, clamou diante do Senhor por misericórdia, para que Deus pudesse mostrar o que fazer. E depois de ter jejuado e orado, Neemias, ele se dispôs a agir. Foi falar com o rei e disse: rei, eu peço que tu me deixes ir até Jerusalém para ajudar a reconstruir, reedificar aquela cidade. Neemias foi. E o que nós vamos ler no livro de Neemias, dali por diante, retrata como este homem se empenhou junto com uma grande equipe para reconstruir a cidade de Jerusalém, os muros que estavam derrubados, as portas que estavam queimadas. E com isso, reconstruir também a confiança daquele povo no cuidado de Deus. Irmão e irmã, em Cristo, nós somos chamados a ter também diante dos nossos olhos esta palavra e dar esses 3 passos que Neemias deu. Ao ouvir os relatos de sofrimento, ter um coração sensível, não agir de forma dura, insensível diante da dor e da necessidade de reconstrução de muitas pessoas, famílias e comunidades. Segundo ponto, continuar orando, dispor-se a orar, a colocar-se diante de Deus, já que o coração está sensível, buscar agora a direção do Senhor a respeito de como agir. Em terceiro ponto, agir sim, fazer aquilo que Deus vai colocando no nosso coração, aquilo que está ao nosso alcance e que Deus com certeza vai abençoar para reconstruir histórias, reconstruir famílias, reconstruir caminhada comunitária. Que o nosso eterno e bondoso Deus nos ajude hoje a ter o coração sensível, a orar e a agir. Queria convidar você para nós orarmos quanto a isso. Amado Senhor, obrigado pela vida do teu servo Neemias e porque esta história está registrada nas Sagradas Escrituras. Podemos aprender com essa história e agir da mesma forma como ele agiu. Precisamos disso em nossos tempos difíceis, Senhor. Precisamos ter um coração sensível, olhar ao nosso redor e perceber a dor, o sofrimento e a angústia de muitas pessoas. Olhar ao nosso redor e perceber que famílias precisam de apoio. Olhar ao nosso redor e perceber que tem gente que necessita de uma palavra de ânimo. Olhar ao nosso redor e perceber que tem pessoas que precisam de uma cesta básica. Olhar ao nosso redor e perceber que nossas comunidades precisam de homens e mulheres que digam: estou aqui para ajudar na reconstrução da caminhada comunitária. Mas, Senhor, aprendemos com Neemias que um coração sensível nos leva a dobrar os joelhos, clamar, orar, colocar-se diante de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, pelos pecados do nosso povo e dizer ao Senhor: eis-me aqui, de que maneira eu posso agora ser um servo que age, que vai estender a mão, que vai abençoar pessoas que estão ao nosso redor e que precisam de ajuda para reconstruir sua história. E assim também como Neemias foi sensível, orou ao Senhor e depois agiu, também nós queremos agir, Deus. Não queremos ser preguiçosos, não queremos ficar somente lamentando, mas nos dispor a fazer aquilo que estiver ao nosso alcance e que tu colocares em nosso coração. Pai, por isso agora eu peço a tua bênção para os teus filhos e tuas filhas que estão orando neste momento, para que sejam bênção na vida de muitas pessoas, ajudando na reconstrução de suas histórias. Em tuas mãos nós nos colocamos, Senhor, pois nós queremos agir com bondade, com amor, com misericórdia, aprendendo com Neemias. Senhor Santo,
também cuida de cada uma das famílias que têm participado desse tempo de culto nos lares, que possam experimentar em suas vidas o cuidado que vem do alto, o cuidado do Senhor. Em tuas mãos, Senhor, colocamos aquele que está doente, aquele que está angustiado, aquele que está vivendo dias de preocupação, que experimentem o teu cuidado, Senhor, que a tua bondosa mão, com certeza, continua estendida sobre eles e vai auxiliá-los a dar mais um passo a cada novo dia. Ó Pai Santo e Eterno, diante de Ti nós tudo colocamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã, vamos ter agora um momento para louvar o nosso eterno Deus, reconhecendo sua santidade, e por isso nós queremos sempre adorá-lo com nossos cânticos e com as nossas vidas. E fica o convite para estar conosco também no próximo domingo em mais um culto nos lares. Amém. Fomos agraciados aí com a palavra, tivemos um momento também para louvar e adorar ao nosso Deus. E agora queremos pedir que Deus nos abençoe no restante desse dia, também na semana que temos, e assim rogamos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo habite ricamente sobre cada um de vocês. Que Deus os abençoe, os guarde, os oriente com sua palavra, os leve sempre no caminho da fé e da paz em Cristo Jesus. Amém. Amém. Tenham todos um abençoado domingo, uma ótima semana. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. Amém. Bom domingo. Bom domingo. Quero te engrandecer
você, Senhor, com tudo que tenho, que eu sou. Quero tocar